Olá, boa tarde a todos. Aqui quem fala é Mariana Dibe Laureano, sou advogada e especialista em direito de família e sucessões. Faço parte da nossa comissão da OAB de São José e em São Paulo. Também sou diretora da Associação Brasileira dos Advogados, da AB, convido a todos quem quiser conhecer. E hoje eu estou aqui com a doutora Luciana Generali, que vai se apresentar e vai dizer melhor do que eu o que exatamente ela faz, a fim de colaborar aí com o nosso assunto tão importante, tão atual dentro do direito de família. Doutora Luciana, a palavra é sua, se apresente, por favor. Então, doutora Mariana, estou muito feliz com o convite. Nós trabalhamos juntas aí há um bom tempo, né? E temos muita afinidade nesse sentido de buscar efetivamente resultados práticos, né? E sempre olhando para as crianças nos processos, né? Pois então, eu sou Luciana Generali Barni, sou psicóloga e advogada. Eu nunca atuei como advogada, mas me mantenho aqui com o vínculo na Comissão de Família da OAB do Rio Grande do Sul. E a minha atuação é como psicóloga assistente técnica. Então, essa atuação se dá junto aos advogados, nos processos de família, principalmente, onde existem as perícias psicológicas, que são aquelas avaliações que os juízes pedem para que profissionais técnicos, né, principalmente psicólogos e assistentes sociais, possam ajudar a esclarecer melhor o que está acontecendo, porque o direito de família, né, ele é muito mais humano do que qualquer outra área do direito. E as minhas especializações também são em direito de família e alienação parental, avaliação psicológica e psicologia jurídica. Então, acho que começamos por aí. É um ótimo currículo, inclusive indico aos profissionais que precisam, né, de um assistente técnico. Eu sou prova viva da qualificação do trabalho dessa minha amiga, que virou minha amiga, né? Começamos no lado profissional e criamos um vínculo assim que eu acredito que vai ser eterno, né, Luciana? Sem Então, dúvida. hoje a gente vai tratar de algo que nós já estamos explorando e conversando há um tempo, considerando os desdobramentos que nós temos, né? A paternidade ou maternidade socioafetiva, que muitas pessoas ainda têm resistência, confundem os conceitos. Inclusive, semana passada teve uma cliente que me perguntou assim: olha só, eu tô com meu namorado lá na França, ele não conhece ainda a minha filha. Eu posso fazer essa paternidade socioafetiva que eu vi tu fazendo? Eu digo, não, calma aí, peraí, não é bem assim que funciona. E às vezes a gente acha que as pessoas sabem exatamente do que a gente está falando e não, né? Inclusive, já de primeira mão, assim, a Luciana, a doutora Luciana já sabe, eu fui a prova viva da paternidade socioafetiva, casei a primeira vez, tive meus 3 filhos, casei pela segunda vez, e o meu atual marido desejou assim, e porque realmente passou a existir a paternidade socioafetiva, e hoje nós podemos contar com 2 pais e uma mãe dentro da certidão de nascimento, né? Que eu vejo como um avanço, tem pessoas ainda que têm o pé atrás, né? Só que também tem alguns desdobramentos que a gente costuma conversar, né, Luciana, que nós não concordamos, né? Eu vou apenas rápido, de forma rápida, só explicar um pouco o que que é a paternidade socioafetiva, para a gente começar a explorar isso. Então, a paternidade socioafetiva é aquela relação de parentesco formada pelo vínculo do amor afetivo. É diferente da adoção, né? A adoção, inclusive, não necessariamente precisa ter o afeto e prevalece sobre a biológica, o que não é necessariamente o que acontece na paternidade ou maternidade socioafetiva. Pode muitas vezes ser um ou outro, né? Mas também pode se prevalecer. Então, com o advento da Constituição Federal, nós tivemos um grande avanço
do novo conceito de família, onde inclusive se teve o reconhecimento da igualdade entre os filhos, e fez com que, combinado com o dispositivo do Código Civil, onde ele fala outra origem, não necessariamente sanguínea, né, o direito da filiação socioafetiva. Qual é o grande desdobramento? E eu confesso que a primeira vez que eu vi isso, eu fiquei surpresa, porque, por coincidência, na minha especialização, logo quando estava se falando muito na paternidade socioafetiva, foi matéria da minha monografia. Então, eu tinha na minha concepção algo leve, algo natural, uma relação que seria formada por vontade de mãe e filho, ou pai e filho, enfim, uma relação onde ambos se reconhecem como pai e filho de uma forma natural, como amor acontece realmente, né? E eu passei a me deparar nas ações judiciais com o seguinte problema, né? Uma das, que foi a primeira, o pai descobriu que não era pai e foi induzida ao erro, né? A mãe acreditou até que era, e a gente teve que entrar com uma negatória, e o juiz disse, tudo bem, tu não é pai biológico, mas eu vou fazer o reconhecimento da paternidade socioafetiva, mesmo quando ambos os genitores já tinham decidido que não era e que poderia ser retirado. E um outro episódio que daí eu quero que a gente explore bastante é o que vem acontecendo, são esses relacionamentos de famílias reestruturadas, que nós chamamos, de pessoas acabando se aproveitando da deixa para forçar o reconhecimento socioafetivo. Então, até onde isso é positivo, até onde não é positivo. Eu queria ouvir um pouco, né, doutora Luciana, principalmente da parte psicológica, que é algo que a gente vem debatendo bastante, e eu acho fundamental nós explorarmos, porque eu acredito que quando o direito trouxe a paternidade socioafetiva, muito provavelmente não foi nesse intuito, né? Sem dúvida, sem dúvida. E esse é um exemplo, eu acho, provavelmente dos mais claros em que a psicologia ela é essencial para o direito de família, porque tanto a paternidade, filiação socioafetiva, quanto outros fenômenos, alienação parental, abandono afetivo, todos eles têm principalmente um fundo emocional. Tem repercussões financeiras, lógico, né? Mas o nosso olhar se volta para a questão das relações, muito mais do que para essa questão econômica. O que não acontece na prática com os clientes muitas vezes, né? Então, o que acontece? Eu fui estudar bastante o abandono afetivo a partir de um caso no qual eu trabalhei e agora, fazendo a relação, eu percebo o quanto eles têm o mesmo fundamento. Em que sentido? O amor é como tu falaste, assim como qualquer outro sentimento, ele é espontâneo. Nós não conseguimos controlar os nossos sentimentos. Nós conseguimos controlar a forma pela qual nós agimos diante do que nós sentimos, mas não o que nós sentimos. Então, assim seria fácil, né? A gente, por exemplo, gostaria só de pessoas que são legais e, no entanto, a gente entra, né, em muitas furadas, tanto profissionais quanto nas relações pessoais. E foi bem interessante que o que eu trago para cá agora é o voto da ministra Nancy, quando essa questão do abandono afetivo chegou lá no tribunal, ela disse o seguinte, que justamente isso, não tem como obrigar alguém a amar outra pessoa. Tá? Nós podemos sim obrigar essa pessoa a assumir seus deveres. No caso do abandono afetivo, é o pai, né? Ou a mãe. Então, não tem a ver nesse aspecto. Mas tem a ver que as coisas são separadas. Tá? Na questão da paternidade socioafetiva, é mais complicado ainda pelo seguinte, porque o que uniu essas crianças, aquele padrasto ou madrasta, foi uma relação
entre o seu pai e a sua mãe e um terceiro. Tá? Então, está diretamente relacionado a esse vínculo. E quando esse relacionamento se rompe, não é como pai e mãe, que são para sempre, independentemente de se separarem. Não. Aí esses dois, eles vão se afastar e não tem mais vínculo nenhum. Né? Então, esse é um primeiro ponto, né? Que fica uma situação bem mais complexa. E o segundo ponto, que eu até achei bem absurda essa questão, que esse caso que tu contou, eu não sabia, de o juiz de ofício decidir que não, tu não é pai biológico, mas então tu é sócio afetivo. Não é assim, né? E nós temos esse problema que muitas vezes os juízes, eles entram em searas nas quais eles não têm conhecimento. Tá? E na seara técnica psicológica, o estrago pode ser muito grande. O que eu vejo, né, olhando para o teu caso, que na verdade, a paternidade socioafetiva é o reconhecimento de uma situação de fato. É como a união estável, que sempre existiu, mas aí o direito resolveu reconhecer, regulamentar, porque o direito é assim, né? Ele chega atrasado, mas ele regulamenta as coisas conforme elas vão acontecendo. E a paternidade socioafetiva, no meu ponto de vista, também deve ser assim. Só que, como em qualquer área, nós temos o mau uso, né? E na nossa área nós vemos muito isso, seja aí a violência contra a mulher, né? E esse caso aqui também. Então, eu penso que está recém começando, né? E nós vamos ter aí muitos desdobramentos até que isso fique mais sedimentado e uniforme, talvez, né? Nesse caso, até fazendo um adendo, até a gente conseguiu, tá, retirar a paternidade dele, mas nós precisamos fazer passar por uma perícia e fazer com que no estudo provasse que não houve o vínculo afetivo mesmo com o DNA. E querendo ou não, a gente também, na questão da paternidade ou maternidade socioafetiva, a gente fala que se não for para o erro, dolo, coação, é irrevogável. Então, quando eu tenho a escolha, né, principalmente quando é de livre escolha, a pessoa precisa refletir muito sobre a paternidade, até uma das coisas que nós fizemos, eu e o meu esposo, foi conversar, tu tem certeza, porque é pro resto da vida, né? Vai ser um vínculo, se amanhã depois não dar certo, eles são teus, a responsabilidade vai ser tua, mas também vai ser para os meus filhos, porque às vezes a gente só pensa no momento, tem pessoas, e a gente tem processos assim, né? Que vêm na tentativa de ter esse reconhecimento para obter um benefício monetário, né? Evidentemente, nós temos um caso que é monetário, sabe? A mãe construiu todo um caminho, ela não fez questão do reconhecimento biológico do pai, porque o pai era pobre, né? E no padrasto, que assim reconhecia como enteado, fez todo um planejamento para que se pudesse obter uma vantagem financeira. Só que às vezes as pessoas não pensam, a gente nunca sabe a hora que nós vamos morrer. E se eu tenho esse reconhecimento da filiação socioafetiva, não é só coisa boa, porque todos nós envelhecemos. Aí tá, tu traz mais um pai para a criança, né? A gente sabe que a obrigação de ajuda, de auxílio, de sustento é uma mão de via dupla. Uhum. Então, se aquele pai socioafetivo assim for reconhecido, tu também está trazendo encargos para o teu filho. Então, tem que pensar muito bem. Por isso que eu acredito que tem que ser um reconhecimento sem pretensão para ter lucro ou algum benefício. Por isso que a gente fala tanto do amor, né?
E a gente tem se deparado muito com situações, como a gente, né, a doutora Luciana muito bem falou, a própria Lei Maria da Penha é prova disso, tem muitas mulheres que realmente precisam da lei, a lei é válida. Quando eu estava falando da alienação parental lá para São Paulo, do qual a doutora Lucina também é membro da comissão, eu fui questionada, ai, doutora, mas porque tem uma briga dessa questão de se permanecer ou não com a lei da alienação parental, justamente por desvirtuarem o fim dela, né? E, o que que a doutora acha de manter ou não manter? E aí a minha resposta foi como, por analogia, a Lei Maria da Penha. Tem mulheres que estão utilizando a lei, infelizmente, para desvirtuar, para se obter o benefício, para conseguir afastar o pai de um filho, enfim. E a paternidade socioafetiva também está sendo este instrumento, o que eu confesso que acaba me preocupando bastante. Porque quais são as consequências de eu trazer para aquele menor uma paternidade forçada? Porque quando eu sou mãe e pai, né, eu estou até os 16 anos, antes de ser representar, depois assistindo o menor. E a gente sabe que ele, em desenvolvimento, acaba também sendo influenciado da forma como eu conduzi. Então, até onde é positivo, por exemplo, nessa demanda que nós estamos tratando, forçar que aquele que se identificava como padrasto ser um pai socioafetivo enquanto eu não quero ser o pai dele, né? Eu tratava bem porque ele era meu enteado. E que bom que tratava bem, mas utilizar desse meio e forçar, né, Luciana, quais são as consequências? Eu queria te ouvir um pouco. O que que pode trazer para a criança ou um adolescente forçar essa paternidade socioafetiva a todo custo, né? É muito grave. As pessoas, quer dizer, é que quem planeja esse tipo de coisa já é alguém que não pensa muito nesse lado, né? Das consequências psicológicas, que é como a alienação parental ou o mau uso da Lei Maria da Penha. Então, o que que acontece? Essa criança, ela vai perceber essa rejeição. É óbvio, no nosso caso aí, é evidente. E então a própria mãe, e poderia ser o contrário, a gente está falando do nosso caso, porque daqui a pouco o pessoal já leva para esse lado do gênero, assim como a alienação parental, não é. A gente está falando assim porque estamos tomando como base o caso no qual trabalhamos juntas, que é um caso assim bem que ilustra muito bem. Então, essa criança, essa mãe ou esse pai que está forçando a situação, está criando uma vivência de abandono e de rejeição. Porque essa pessoa que vai ser forçada a assumir uma paternidade ou uma maternidade, ela vai fazer isso com raiva. E não é da criança, é do ex-companheiro, só que na prática, quem vai vivenciar isso é a criança. Então, na situação, eu vou trazer o exemplo da paternidade, do abandono afetivo, porque na prática, para a criança, é a mesma vivência. Então, como é que foi? É também um casal que se separou, mas aí o filho era biológico, e esse pai constituiu uma nova família, só que a nova companheira desse pai, ela induziu ele, né, a querer deletar o passado. Então, assim, tipo, a tua família fica lá, eles foram morar no exterior, enfim, e uma família, uma pessoa com um poder aquisitivo muito alto. Então, o que que aconteceu? Ele teve outros filhos, e aí aqueles filhos lá tinham uma vida num padrão altíssimo. E o outro filho aqui, além de ter sido abandonado emocionalmente, via, porque aí a gente tem redes sociais, tem tudo isso, os irmãos lá vivendo uma vida de cinema. E aí essa mãe daqui, e estava bem evidente que ela queria o dinheiro e queria se vingar dele, porque não estava aceitando o abandono, né?
ela entrou com esse processo por sua situação. Só que essas pessoas que fazem isso, elas criam toda uma história para a própria criança. Né? Então, elas criam esse tipo de expectativa, né? Vem com um discurso, com uma narrativa, e a criança fica perdida aí no meio disso, cria expectativa, e ela vai sentir que aquela pessoa não quer ela. E uma vivência de rejeição, ela é extremamente traumática. Se já como adultos nós temos dificuldade em lidar com a rejeição, e alguns mais, basta ver o que acontece nesses processos, né? Imagina uma criança, ela que está construindo a sua autoestima. E as principais referências sempre são a família, né? Então, não importa se é padrasto, madrasta, enfim. Então, algo que poderia ser natural, talvez pudessem continuar sendo amigos, né? Se ver quando desse vontade, alguma coisa assim. Ao forçar essa situação, acaba também tirando, privando a criança de uma relação com essa pessoa que seria natural e independente do casal, né. Então eu penso que esse é o principal impacto negativo e só as avaliações psicológicas, assim, muito aprofundadas, é que conseguem identificar o tipo de vínculo, porque na prática, o correto é reconhecer quando o vínculo é de paternidade e maternidade. Assim como na adoção, né. Bom, que tipo de vínculo existe entre esses adultos e essas crianças? Então, tem que ser um psicólogo que entenda muito dessa questão de vínculo e que utilize todos os instrumentos possíveis, principalmente a observação da interação, o que nós não vemos na prática, né. E assim, a gente quando traz essas questões para serem debatidas, nós não queremos, de maneira alguma, desqualificar o reconhecimento da paternidade socioafetiva. Inclusive, foi nessa linha que eu fiz o meu estudo, quando eu fiz a minha monografia. Eu achei encantador, porque dá o direito da criança ter mais amor. E o direito de família cada vez mais caminha por essa linha, o amor. E o amor, ele pode ser entre padrasto, madrasta, tio, né, avós, tanto que nós temos o reconhecimento da convivência dos avós com os netos, algo que também não é tão antigo, se a gente parar para pensar, é até recente, porque quando nós começamos a falar do afeto e dar o valor da criança, entender que são seres em desenvolvimento, que precisa ter um olhar um pouco mais delicado para que, inclusive, nós consigamos preservar as próximas gerações, quando nós conseguimos perceber isso, nós vamos colocar na balança até onde vale, porque eu fico pensando, por exemplo, neste caso, retomando, que é um caso que a gente debate muito, né? A mãe excluiu o pai biológico, então a criança por si só, porque é óbvio, por mais que a criança seja pequena, cada vez mais elas frequentam a escola cedo. Se conversa, eles conversam, e às vezes vem com umas conversas que eu digo, você não acredita, desse tamanho, estão trocando ideias sobre isso. Esses dias meu filho chega e falou assim: mãe, eu te indiquei, tá, para ser advogada da mãe do meu colega, porque o pai tá ameaçando. Ele tem 9 anos, gente. Eu só faltava ele distribuir o meu cartão, fazendo propaganda para a mãe. Eu digo, o pai tá ameaçando. Sim, tá ameaçando, e ela vai entrar com ação. Sabia tudo. O que dirá aquele que não tem um registro, né, nas festas infantis? Tem colégios hoje que fazem festa da família, tem alguns que continuam com a tradição, e aí chega, cadê o meu pai? Ok, você não tem o pai biológico, então, por si só, tu passar por uma rejeição do pai biológico, eu acho que já é muito complicado. Aí, daqui a pouco, tu acha que vai dar certo, né? Minha mãe arranjou um pai para mim, que é esse caso que nós estamos falando. E aí o pai disse assim, mas eu não sou teu pai, sou padrasto. Eu nunca estabeleci, eu sempre te tratei bem, porque era o mínimo, porque se eu tratasse mais mal, também seria ruim. É normal, né? É algo antigo essa relação de padrasto e madrasta. E eu ouvi esse cliente falando assim, doutora, eu tô com medo de relacionar com pessoas que têm uma história, que têm filhos. Porque agora, qualquer coisa, então, eu vou ser obrigada a ser
pai de alguém que eu não coloquei no mundo, que eu identifico apenas como uma criança que eu posso amar sim, mas não reconheço como filho, né? E isso está acontecendo também na união estável, com o contrato de namoro, que nós falamos Exato. tanto, né? O namoro qualificado, essa confusão, esse aproveitamento do direito, que tenta, com base no amor, regulamentar e acaba se deparando com com o aproveitamento da oportunidade, vamos se dizer assim, Uhum. né? Então, acaba sendo complicado. E quando eu divulguei o reconhecimento do meu esposo das crianças, as pessoas, que é aquilo que a gente fala da questão do conceito, né? Falaram assim, ah, olha só, então eu posso pedir para o meu atual simplesmente reconhecer, e aí opa, calma aí, não é bem assim, né? Por isso que tem que ter esse cuidado também no reconhecimento. Eu consegui, teve colegas também que, eu preciso ver esse processo, como é que foi? Tem um tempo definido? Não. Tem que ter o laço, tem que ter o reconhecimento, o estado de filho, de posse de filho, né? Como se filho fosse, vamos dizer assim. Então, o que que acontece? No caso, foi tranquilo, nós entramos de forma extrajudicial, desculpa, judicial, porque o de 12 até nós poderíamos utilizar via extrajudicial, né? Só que como tem o de 9 e a de 7, a resolução do CNJ não permite, então nós acabamos optando fazer todos pela via judicial com a anuência do pai biológico, porque nós nos damos bem, né? Foi conversado, olha, foi muito legal que o meu esposo, ele ligou para o pai biológico e disse, olha, eu gostaria muito, o que que tu acha? Não é para te excluir, é para somar, eu vim para somar, eu amo muito as crianças me consideram, e ele aceitou de prontidão e disse assim, nossa, né? Então foi um caso mais tranquilo, porque senão nós poderíamos entrar em litígio. Eu já vi casos em que o pai biológico diz, não aceito, e vai entrar para uma briga para ver se reconhece ou não reconhece, né, Luciana? Então, o que me choca muito, muitas vezes, é isso, é forçar a paternidade socioafetiva, enquanto deveria ser um plus para a criança, porque as palavras que eu falei quando ele disse, eu vim para somar, essa é a ideia da paternidade socioafetiva, né? Colaborar com a criança, com o desenvolvimento da criança, melhorar os laços afetivos. E foi muito interessante tu trazer esse julgado, porque por mais que se tratasse não da paternidade socioafetiva, nós podemos utilizar o mesmo princípio. Como é que eu vou forçar alguém a me amar? Às vezes o biológico, muitas vezes o biológico já é difícil, o que dirá alguém que veio apenas com um agregado e não necessariamente tem aquela vontade de assumir. Porque o que me preocupa muito são os menores envolvidos, né? Eu não sei se tu concorda com isso, Luciana. Sem dúvida, sem dúvida. E isso que é o que mais nos gerou essa identificação, que a nossa preocupação é sempre com as crianças, porque a gente sabe que nós, enquanto adultos, nós podemos sofrer, nós podemos, né, passar períodos difíceis, mas a gente se vira, dá conta de alguma forma. As crianças não, né? As crianças, principalmente quando estão em meio a um conflito que se dá entre aquelas pessoas que são suas referências, elas ficam aí ao léu, né? Ninguém lembra delas. E acham que não estão entendendo nada. Mas, assim, o próprio Freud, lá em 1800, já dizia que as crianças, elas, e depois o Winnicott desenvolveu em relação aos bebês, é muito interessante, quem gosta dessa temática, pesquise, que os bebês, eles já percebem, eles já sabem o que está, não sabem cognitivamente o que está acontecendo, mas eles percebem essa questão dos relacionamentos. Então, esse ponto que tu trouxeste é o principal, no que eu vejo, que a intenção, né? Então, por que que essa pessoa foi parar na casa dessas crianças? Em virtude do seu relacionamento conjugal.
Bom, existiam esses filhos, eles estão lá, e é a mesma coisa que um sogro e uma sogra, vamos supor, né? A gente entra naquela, se relaciona com aquela pessoa, e aí naturalmente vai conviver com aquela família. Tanto que tem muitos sogros e sogras que chamam de filho e filha o genro e a nora. E muitas vezes se estabelece de fato essa relação. Na minha experiência, assim, dos meus relacionamentos de namoros, que eu nem de casamento, a imensa maioria dos meus namorados se dá com a minha família até hoje, comigo também, né, por óbvio, é como se fosse alguém que não é da família, né? Mas é alguém que constitui um vínculo e que no momento em que nada é formalizado, nesse caso não teria nem como, né? Não existe, mas continua acontecendo espontânea e naturalmente. Né? Eu até me lembrei de um caso agora, de um relacionamento que eu tive que, bom, eu não conversei mais com a pessoa e tal, não que a gente tenha brigado, mas não conversou mais. E eu me dou super bem com a mãe, né? Converso toda hora com a mãe dele. E nem foi muito tempo que durou. Então, a questão é essa: no momento em que a gente forçar algo, naturalmente vai estragar aquilo ali. E a pessoa que é forçada vai criar esse ranço. Tá? Em todos os casos que eu vi de abandono afetivo foi assim. Foi um desastre, porque aí mesmo que aquele pai, nesses casos eu nunca vi um abandono afetivo de mãe. Aí mesmo que o filho não que o pai não vai querer conviver com o filho. Porque o que que acontece? Ele vai enxergar naquela criança a mãe. Isso acontece assim, é uma transferência, digamos, do sentimento. Então, aquela criança ela vai ser uma vítima de algo que a própria mãe ou o próprio pai criou. Então, por isso que eu acho tão importante esses momentos em que a gente pode trazer essas informações a público. Então, parabenizar, né, a ordem aí por ter esse podcast, e tu principalmente por ter trazido essa temática que a gente não encontra em literatura, não encontra na internet, pouquíssimo, né? Quando eu fui pesquisar para esse nosso processo, que eu vi, e por isso que a gente está com o nosso projeto, né, de escrever sobre isso. Sim. Então, porque a informação, às vezes, não é por mal, às vezes não é intencional, e a pessoa não faz ideia do prejuízo que ela está causando. Então, ela vai assistir aquilo ali, ou então algum amigo, alguém vê, encaminha para a pessoa se dá conta e a gente consegue evitar uma situação A assim. informação, né? Aquilo, conversar sobre. Porque quando É, nós vamos olhar na doutrina, tem um conceito bonitinho, né? Paternidade, maternidade, socioafetivo, o que é, o que não é, como que caracteriza, que é um direito irrevogável. Nós temos as resoluções do CNJ, que até limitou para eu colocar pela via extrajudicial ascendente, independentemente ali do gênero, é um só. Para colocar mais, né, eu preciso fazer esse movimento judicial. Até eu acho esse ponto positivo para haver um controle mesmo até onde existe isso, porque também, e por que veio essas resoluções com normativas mais restritivas? Porque passou-se a burlar, inclusive, a adoção, que são conceitos diferentes que as pessoas muitas vezes confundem. Então, não conseguem, porque a gente sabe que o rito da adoção brasileira é mais complicado, precisa ter um crivo maior, né? Até porque na relação socioafetiva as pessoas já estão teoricamente habituadas, já têm um afeto, já se identificam como pai e filho, e na adoção não. E aí começou-se a se utilizar da paternidade e maternidade socioafetiva como um meio de burlar, por isso, inclusive, as resoluções, né? E esses dias eu achei interessante, só que daí é pela via judicial, se eu não me engano, não sei se era o avô ou a avó reconhecendo paternidade e maternidade, porque eu não me lembro qual deles era, né? Reconhecendo a paternidade, maternidade socioafetiva,
com base no afeto, porque se assim se identificava, mas essa não pode ser feita de forma extrajudicial. Então, voltando ali no gancho que a doutora Luciana estava falando, é algo sim que a gente precisa discutir, porque a paternidade socioafetiva teve seus desdobramentos, né? E eu acredito que não é simplesmente empurrar a relação. Eu vejo como algo lindo, é algo que veio para somar, para trazer mais amor, que é para unir, mas na prática nem sempre é assim, né? E se utiliza. E aí eu queria que tu falasse um pouco até para a gente também não se estender muito, porque o nosso objetivo é deixar uma palhinha, um gostinho de quero mais, né, doutora Luciana? A questão da perícia, né? Como que a gente desenvolve essa perícia para o reconhecimento da paternidade socioafetiva, se existe ou não, o que que o psicólogo, né, o assistente técnico auxilia, o que que o perito verifica para se chegar à conclusão positiva ou negativa nesses casos? Sabe que assim, foi bem interessante tu trazer essa questão da adoção, e aí a gente vê como os conceitos de direito de família estão todos interligados, né? Nós já trouxemos o abandono afetivo, agora a adoção, e eu estava justamente pensando em falar nesse sentido, que todo mundo diz, né? E existe essa ideia, né, de que as crianças adotadas são problemáticas, né, e que, bom, é corajoso quem adota e tal. E assim, é óbvio que não é problemático, mas essas crianças são traumatizadas, naturalmente. Elas foram, de uma forma clara, objetiva, inquestionável, rejeitadas, né? A não ser, claro, casos em que foram institucionalizadas, porque ninguém tinha condições, enfim. E quantas vezes acontece deles fazerem, esses casais fazerem aquele estágio e devolverem as crianças, né? Então, assim, são traumas que é muito difícil tratar depois. Então, em termos da perícia, o que que precisa ser avaliado essencialmente nessa nessa perícia? Justamente a qualidade do vínculo. Qualidade no sentido de que tipo de vínculo existe entre esse homem, essa mulher e essas crianças. E, além disso, estar muito atento na entrevista com esse pai ou essa mãe que está pedindo o reconhecimento, tá? Porque, no meu ponto de vista, o pedido deveria partir do pai, do padrasto ou da madrasta, que nem foi o caso da tua família, né? Foi ele que espontaneamente quis que ficasse formalizada uma relação que já existe, né? No teu relacionamento, e isso é evidente para quem conhece, eh, se formou efetivamente mais uma família para essas crianças. Então essas crianças têm a família paterna lá delas e elas têm uma nova família aqui. E só que lógico, né, que é muito raro ver isso na prática. A gente não vê porque exige maturidade, exige muitas outras, né, habilidades aí. Mas então, para avaliar, como é que a gente vai avaliar esse vínculo? Principalmente observando a interação entre esses personagens, né? Quando eu vejo uma perícia em que nos nossos processos de guarda, em que o perito não fez uma sessão para observar o pai com aquelas crianças, a mãe com aquelas crianças, eu acho um absurdo, porque como é que a gente vai falar a respeito da relação de alguém se nós não vimos essas pessoas juntas? Nós vamos ter aí o discurso, só que o discurso, principalmente das crianças, ele é contaminado. Isso é certo, né? Então, se a criança for lá falar individualmente, ela vai estar influenciada. E os adultos, eles também vão enrolar, né? Porque eles sabem que estão sendo avaliados para um processo. Então, o perito ele precisa ser experiente,
e precisa selecionar técnicas, né, para isso. Um outro exemplo que eu pensei agora é a escola. Como que é a participação desse homem, dessa mulher na escola da criança? Como é que os coleguinhas veem? Como é que os professores, como é que ele, né? Então, assim, ir para a realidade e extrair daí, mas do ponto de vista emocional, das relações, que tipo de vínculo existe, né? Então, eu penso que é nesse sentido que a perícia pode ajudar o promotor, o juiz, a decidirem o que é melhor para as crianças, né? Independentemente do que o pai ou a mãe querem. A verdade real, vamos dizer assim, não uma Exato. verdade contada, né? E eu estava, enquanto tu falava da escola, eu estava lembrando os meus filhos refletindo, porque eles se sentem amados, assim, tanto se tu perguntar para eles qual pai que tu prefere, os dois, é resposta unânime. Eles não escolhem, né? E eu até comentei esses dias com a minha mãe, eu digo assim, a partir do momento que eles conseguem olhar para mim e dizer assim, eu amo os dois, e tá, e dos três, qual, os três, é sinal que eu deixei eles confortável para dizer o que realmente sentem e pensam. E eles falaram esses dias para mim, mãe, tem coleguinhas meus que dizem que eu não tenho pai, que eles não têm pai, né? E eu tenho dois. E os dois me amam, os dois participam, os dois vão nas coisas da escola, do dia a dia, sabe? Final de semana eles têm um momento com o pai. Ontem o pai socioafetivo estava no México com um deles, então há realmente essa dinâmica em prol das crianças. E por um simples sentimento, o amor, Uhum. né? Que é o fim da paternidade e maternidade socioafetiva. Luciana, nós chegamos aí no tempo que nós calculamos para não se tornar muito maçante, para deixar aí né, aquele gostinho, eu quero mais. Nós temos esse projeto de levar essa discussão adiante, de fazer um livro, estar escrevendo sobre, debatendo, trazendo na prática o que é o direito da paternidade e maternidade socioafetiva, até onde é positivo, até onde é negativo, falar dessa questão da perícia, como conseguir a verdade verdadeira, não aquela contada, inventada, manipulada, né? Porque as crianças, como tu muito bem colocaste, muitas vezes são contaminadas. Nós temos agora uma modificação da forma da oitiva recentemente, agora, da criança. Não sei até onde vai ser positivo ou negativo, quando há uma contaminação muito grande, Uhum. né? Eu acredito até que os psicólogos vão saber direcionar isso, talvez muito melhor que nós, advogados, né? Mas ainda assim não é uma garantia. Então, o estudo em conjunto do direito da família com a psicologia se torna essencial para que nós possamos realmente ter a paternidade socioafetiva de verdade, não forjada, né? Para que esse amor venha para somar e não trazer traumas ou prejuízos que com toda certeza vai acabar refletindo em todos nós. Agradeço muito mais uma vez pela parceria, por estar trocando ideias. É sempre bom aprender, te ouvir, e eu tenho certeza que essa vai ser mais uma de tantas, né, Luciana? Sem dúvida, eu que agradeço, sou uma fã número um do teu trabalho. É muito difícil encontrar profissionais tão humanos e dedicados efetivamente a ajudar os clientes na prática, que são clientes que demandam muito, eles estão em situações difíceis, e ainda mais considerando que tem essa turminha em casa, né? Então, é uma super mulher, uma super profissional. Então, eu que agradeço pela oportunidade e que seja de fato a primeira de muitas, que as pessoas que fiquem curiosas e nos procurem, porque vai ser o maior prazer a gente poder esclarecer melhor e ajudar, né? Através da informação. Então, muito obrigada mais uma vez, foi um prazer. Obrigada também, quero agradecer a Casc, a Ju que esteve conosco aqui, dando força, batendo papo antes, se inteirando do assunto, as portas que foram abertas pela Casc, né? E que possamos aí
cada vez mais estar explorando esse tema tão atual e tão importante para nós. Muito obrigada a todos e uma ótima tarde.